Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP localizada no campus em Piracicaba. O tema deste episódio é o importante papel que mamíferos e aves desempenham para a conservação das florestas tropicais. Para fazer conosco este episódio do Estação Exalc, convidamos a bióloga Daiane Carreira, que é pesquisadora do LEMAC, o Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação da Fauna Silvestre. Tudo bem, Daiane? Obrigado por nos atender. Olá, Caio. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre o tema. Legal. A Daiane é autora de um estudo recém-publicado numa revista internacional que envolveu pesquisadores de outras instituições além da Exalc e que fala justamente da importância de animais como mamíferos e aves na dispersão de frutos. E o foco desse trabalho dela foi observar esse comportamento dos animais em áreas específicas da Mata Atlântica no estado de São Paulo. Daiane, eu queria que você falasse para a gente como é que surgiu esse projeto e de que maneira ele foi desenvolvido. Legal. Caio, esse projeto ele surge lá em 2014, ele faz parte do meu projeto de doutorado, era um dos capítulos do meu doutorado. Na época eu era orientada da professora Kátia Ferraz, né, que hoje coordena o laboratório LEMAC, aí da Exalc, e eu estava apresentando as ideias para ela do projeto, e ela falou, bom, vamos então marcar uma reunião com o professor Mauro Galetti, lá da Unesp de Rio Claro, porque ele trabalha já há muito tempo com esse tema, né, de tentar entender as interações entre animais e plantas. E aí, nesse bate-papo com ele, surge, assim, o modelo do projeto que a gente gostaria de desenvolver. Então, basicamente, o que a gente tinha muito interesse de descobrir era uma pergunta bem simples, como quem são os animais que estão removendo os frutos na floresta? E o Mauro ele já trabalha há muitos anos com isso dentro de um grande tema chamado defaunação. Esse tema ele é bem facinho de entender porque ele é bem similar ao desmatamento. Se o desmatamento a gente entende como perda de floresta, a defaunação seria a perda de fauna. Então, qual fauna exatamente? Os grandes mamíferos, esses grandes animais, como as antas, por exemplo. O que perder esses animais na floresta está impactando, está causando de impacto nesses ambientes. E aí eu queria entender, em áreas com diferentes gradientes dessa fauna, né, dessa defaunação, como que era esse processo de remoção e dispersão de sementes. Tá, é importante a gente falar de como eles são importantes, né, nessa dispersão, e se a falta desses animais, o que acontece com a floresta se falta esses animais? Legal. Bom, aí vamos definir algumas coisas, né? Então, por exemplo, o meu foco era trabalhar com esses animais frugívoros, que são os animais que se alimentam de frutos. Então, nós temos uma diversidade de animais que fazem esse papel na floresta. Eles vão lá, alguns se alimentam do fruto, da polpa, outros vão se alimentar da semente, muitos vão carregar esses frutos, e aí que torna a coisa mais interessante. Então, alguns animais, eles acabam carregando a semente, seja assim, manipulando ela, tirando a polpa, ou seja, engolindo. E muitas espécies florestais, elas passar pelo trato digestivo, ali tem uma série de enzimas, acabam promovendo a germinação dessas sementes na floresta. Então, nós falamos que o papel da fauna ele é fundamental para manter a floresta em pé. Porque imagina, o animal ele vai comendo e vai transportando essas sementes ao longo da floresta, fazendo um trabalho ali de plantar árvore a árvore dentro das nossas comunidades. Legal. Daiane, queria que você falasse também de onde especificamente o trabalho foi realizado, em que áreas da Mata Atlântica do estado de São Paulo? Legal. O trabalho foi realizado em 6 unidades de conservação aqui do estado de São Paulo. Então, nós precisávamos ver um contínuo diferente, onde ainda tinha os grandes mamíferos, onde já não tinha mais. Então, nós pegamos áreas bem diferentes. A começar ali na Serra do Paranapiacaba, 2 das nossas áreas bem conservadas, com ainda a presença de
antas, queixadas, os porcos do mato, né, os catetos. Então, Parque Estadual de Carlos Botelho, Parque Estadual de Intervales. Depois, no contínuo da Serra do Mar, eu trabalhei ali no núcleo Santa Virgínia em 2 bases. Na base de Tamambuca, que era uma área onde a gente ainda tinha a presença desses grandes animais, e a base de Vargem Grande, que já começava a desaparecer esses grandes animais. Era bem interessante, porque elas eram separadas basicamente por uma rodovia. Depois, 2 parques estaduais em ilhas, que é a Ilha do Cardoso e a Ilha Bela. E essas comunidades já foram bastante defaunadas, perderam já há muito tempo os grandes animais, né, como a Ilha Bela, por exemplo, que foi completamente desmatada e praticamente o que a gente vê lá é uma floresta de regeneração. E dá para a gente falar que onde a gente tem áreas mais conservadas, ocorre uma maior presença desses animais e, por consequência, maior interação e dispersão de frutos? É mais ou menos assim, né? A área, todas essas áreas, elas são áreas muito bem conservadas. Só que há um processo histórico de caça, de perda de habitat, que foi levando com que essas espécies acabassem sendo extintas nessas áreas. Então, essas áreas, elas têm ainda um número grande de interações, mas já não mais pelos grandes mamíferos. Elas têm uma interação por um conjunto menor de bichos que comem esses frutos. Já numa floresta bem conservada, eu tenho um monte de animal interagindo com esses frutos, né? Se alimentando, removendo eles de um lugar para o outro, comendo mesmo, né? Ingerindo o fruto. Acho que é interessante, isso que você está falando. Como é que vocês conseguem esses registros, né? Você me enviou algumas imagens de você ali na floresta. Queria que você falasse um pouquinho desse processo prático. Como é que vocês vão para a floresta e como é que vocês preparam esses equipamentos para poder registrar a presença dos animais? Tá. É bem legal isso. Como que a gente fez? Eu basicamente andava na floresta procurando árvores que tinham frutos, e esses frutos eles tinham que ser atrativos para mamíferos ou para aves. Aí eu coletava mais desses frutos e instalava as câmeras fotográficas, que são uns aparelhos, umas armadilhas que a gente chama, que eu coloco no tronco da árvore, focando esses frutos, e quando um bicho passa pela câmera, ela dispara, ela faz ou a foto ou vídeo. E essas câmeras ficavam nessas áreas por 2 meses. Passados 2 meses, eu trocava de lugar, eu fazia novas trilhas nas áreas e ia instalando. Então, foram quase 200 câmeras instaladas ao longo de 2 anos, Caio. Então, foi assim, uma quantidade enorme de registros, né, da vida na floresta, o que esses bichos estavam fazendo lá. Então, as câmeras registravam os animais que passavam, os animais que comiam fruto, que mexiam no fruto e jogavam ele para lá, ou os animais, às vezes, fazendo outras atividades, né, comendo uma plantinha, acasalando, brigando, né, os grupos grandes que às vezes passavam pelas câmeras. Então, esse conjunto gigantesco de dados, a gente queria interpretar eles, porque imagina, um monte de imagens, a gente está falando de mais de 100 mil horas de filmagem. E aí, o que faz com tudo isso, né? Foi aí que o professor Mauro me apresentou ao pesquisador Wesley Dátilo, que é um pesquisador que trabalha com redes de interação lá no México, na INECOL, no Instituto de Ecologia. O Wesley, ele trabalha com essa ferramenta que é basicamente como que a gente representa graficamente essas interações que são super complexas e muitas interações acontecendo, né? Então, a gente queria interpretar graficamente para ver se havia padrões entre as áreas mais conservadas e as áreas menos conservadas no quesito de ter os grandes animais ou não ter os grandes animais. E o que vocês descobriram? Foi muito legal. Bom, a gente descobriu duas coisas muito interessantes. Bom, o grande achado da tese foi que mesmo nas áreas onde a gente ainda tem os grandes mamíferos, eu estou falando de novo da anta, dos veados, dos catetos, dos queixadas, onde ainda a gente tem esses grandes animais, a maior parte da remoção dos frutos, do se alimentar do fruto, ocorre pelos pequenos animais. Então, por roedores, pelos esquilos, por pequenos ratinhos, por muitas aves de chão, que são as aves que ficam mais se alimentando ali, ciscando no chão, mesmo nas áreas bem conservadas. Então, isso foi uma coisa que chamou a nossa atenção. E de todos os bichos que passavam pela nossa câmera, só 5% interagia com o fruto, removia o fruto.
Então, essa primeira coisa chamou a nossa atenção, por que a gente tem ainda os bichos grandes e eles não estão comendo? E a segunda coisa é que a gente conseguia ver grupos muito diferentes interagindo com os frutos. Nas áreas mais conservadas, os que mais interagiam com os frutos comiam eram basicamente animais que eram bons dispersores. E aí vem uma outra coisa. O bicho ele pode comer o fruto, mas não ser um bom dispersor. O bicho que é um bom dispersor é aquele que manipula ou ingere o fruto, leva ele para uma área e aquela semente vai germinar, ou ela tem um bom potencial para germinar. Então, nesse caso, nessas áreas mais conservadas, era a paca, que é uma boa dispersora, que consome basicamente polpa, um pequeno mamífero, e o jacu-guaçu, que é uma ave de grande porte, que fica assim bastante no chão e também é muito frugívoro. Já nas áreas mais defaunadas, era basicamente rato e os esquilos que faziam isso. E aí a gente vê uma diferença enorme. Então essa diferença talvez possa prejudicar o desenvolvimento das florestas, porque você tem só pequenos animais, ou a maior parte dos pequenos animais interagindo, dos grandes não. Isso pode impactar nas florestas? Pode. Vamos imaginar, uma anta, ela pode comer um monte de frutos e ela caminha quilômetros e quilômetros pela floresta. Uma vez eu encontrei nas minhas caminhadas uma latrina de anta, que é um lugar onde ela deposita as fezes dela. Ali tinha mais de 200 sementes de uma palmeira. Então esse bicho come um monte, e é fácil você ver nas latrinas algumas sementes germinando. Então ele é um animal que come, que passa praticamente intacto a maior parte das sementes e germina. Agora, vamos imaginar um ratinho que anda 100 metros, 50 metros, no máximo 300 metros, e vai pegando um fruto de cada vez. Às vezes tira a polpa, joga semente, mas muitas vezes esses roedores, eles acabam predando, destruindo a semente. Então, o impacto é muito grande. A gente está falando de excelentes dispersores e outros bichos que já não são tão bons dispersores. São importantes também, porque eles controlam a quantidade de plantas pequenininhas que estão crescendo e germinando na floresta. Mas, ao mesmo tempo, limita essa quantidade e a diversidade de espécies, sem contar que um bicho muito pequeno não consegue dispersar um fruto muito grande, né? Porque anatomicamente, ali, morfologicamente, é muito difícil para ele fazer isso. Claro. Então, aí a gente vai determinar quem vai germinar ou não. Entendi. Isso dá para a gente imaginar que sejam necessários outros estudos para entender por que esses animais maiores estão dispersando pouco ou têm uma menor incidência. Isso tem algum impacto, tem alguma relação com o impacto da atividade do ser humano ou não? A gente ainda é só um dos caminhos, né, Caio? Ainda há muito que investigar. Claro, eu coletei com mais de 30 espécies de frutos, né, diferentes, mas quantas espécies de frutos tem na Mata Atlântica? Então, a gente deveria continuar mostrando essas áreas para ver outras espécies, porque às vezes o bicho não está comendo aqui, mas ele está comendo lá, ou às vezes é simplesmente mesmo uma perda funcional desses animais. A gente foi diminuindo tanto a população deles, tanto a população, então a anta são bichos ameaçados, os queixados vulneráveis à extinção, nós fomos diminuindo tanto isso, e agora, né, como que esses animais conseguem desempenhar o seu papel na natureza, que é o de dispersar sementes, que é o de manter a floresta em pé, no caso desses frugívoros. Então, há muito o que fazer ainda pela frente. Daiane, nessa quantidade enorme de horas gravadas e de imagens registradas, quantas espécies aproximadamente vocês observaram nessas estações? Mais de 100 espécies, foram 104 espécies, a maior parte de aves, 60 espécies de aves e 44 de mamíferos. E isso foi muito legal, porque um dos nossos parceiros é o professor Alexandre Persequilho, aí da Exalc, que também é autor do estudo, que me ajudou na identificação dos pequenos roedores. E foi muito bacana, assim, porque a gente viu que há uma diversidade de comportamentos desses animais que a gente ainda nunca tinha visto. Isso é muito legal. A outra parceira é uma mestranda lá da UFSCar, a Daphne Bruno, que ajudou na identificação das aves, né? Praticamente fez toda a identificação de um banco gigantesco de aves. Então, a gente também viu
A ave que na literatura às vezes a gente encontra que não interage com fruto, que é super granívora, estava lá, interagindo com aquele fruto de alguma forma. Então foi bem bacana nessa questão de novidades aí. Eu pude perceber aí pela tua fala que o problema é complexo e não dá para tratar de maneira simples, né? Eu achei interessante você falar da participação de tanta gente envolvida para tentar entender um problema complexo, né? Exato, é muita coisa. A gente fala, né, que os roedores, a maior parte deles que a gente conhece, eles acabam destruindo a semente, mas é uma coisa que o professor Alexandre sempre me falava, mas a gente ainda não conhece o comportamento de todos esses pequenos animais na floresta, né? O que de fato eles estão fazendo ali na floresta. Então ainda há muita coisa para descobrir. E assim, e como é um problema tão complexo, a gente realmente precisava de pessoas com pontos de vista, né? A professora Kátia, sempre voltada muito para a área da conservação, com esse impacto, né? Como que isso vai em termos de conservação e permanência delas ao longo. Então, foi bem bacana nesse sentido de a gente conseguir ter uma visão bem ampla do que está acontecendo. Legal. Queria dizer para quem está nos ouvindo e nos assistindo também que o link completo do artigo aí da Daiane, junto com tantos parceiros, a gente vai colocar na descrição desse podcast, para que os interessados possam acessar, mas desde já, assim, eu tenho a impressão que esse artigo é um grande alerta para a necessidade de a gente olhar com um olhar mais apurado para a questão da conservação dessas espécies, né? Exato. Às vezes a gente a gente tem um carinho muito grande por outras espécies que são igualmente importantes na floresta, como a onça, né, os gatos, o gato do mato, todos super interessantes, super importantes para manter a estabilidade, mas animais ainda que são tão importantes para manter, como uma anta, né, que é o nosso maior frugívoro terrestre, tropical, aqui que nós temos, ainda as pessoas falam muito poucos sobre ela, conhece muito pouco, né? São importantes e que desempenham um papel tão importante dentro da floresta. Legal. Daiane Carreiras, eu queria agradecer pela tua participação, pela disponibilidade de nos atender, chamar a atenção que a Daiane é autora de um artigo importante que fala da importância, da relevância de mamíferos e aves para a conservação das florestas tropicais. Mais uma vez agradeço, Daiane. Eu que agradeço o convite, Caio. Legal, obrigado mesmo. Bom, a gente chega ao fim de mais um episódio do Estação Exalc. Lembrando que na próxima edição a gente traz outros temas relacionados à ciência, tecnologia, cultura ou cidadania. Até mais.